estamos no Facebook, já estamos transmitindo ao vivo, então eu quero dar boa noite para todos. Esta é a 15ª live da série de lives Cátedra Intercom e estamos recebendo hoje, com muita alegria, o grupo de pesquisa, comunicação e esporte da Intercom. Daqui a pouquinho, daqui a 8 minutos, nós vamos começar a transmissão oficial deste encontro. Mas, enquanto isso, nós já estamos recebendo as pessoas aqui na nossa sala do Zoom e também pelo Facebook. Você pode fazer as suas perguntas, você pode participar, você pode mandar abraço, você pode cumprimentar as pessoas. O importante é que você participe conosco. Você pode também compartilhar esta transmissão que nós estamos fazendo pelo perfil da Intercom, você pode compartilhar aí no seu perfil. Então, nós vamos, enquanto nós não começamos oficialmente esse encontro, nós vamos bater um papo aqui com o coordenador do Grupo de Pesquisa Comunicação e Esporte, o professor José Carlos Marques. Boa noite, professor. Era uma alegria ter você aqui, ter o grupo de pesquisa, um grupo tão atuante, um grupo que tem uma presença tão marcante na Intercom. É uma alegria ter vocês aqui hoje. Bom, Nair, muito obrigado. Boa noite a você, boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Para nós é um grande prazer e satisfação fazer parte deste projeto da Intercom, das lives Intercom. Assim que foi feita a primeira consulta, nós prontamente nos manifestamos e foi uma grande satisfação a gente poder ter entrado nesse primeiro lote. Houve gente que, inclusive, ficou de fora, não havia espaço para todo mundo. Mas, para nós, isso só comprova aquilo que você acabou de citar. O Grupo de Comunicação e Esporte existiu pela primeira vez no Congresso de Santos, em 1997. Então, a gente já vai para a 24ª edição do nosso grupo, que teve algumas mudanças de nome ao longo desses anos todos, mas que sempre se manteve muito ativo e muito atuante, não é? E uma prova disso é o fato de que, nesta live, nós temos a atual vice-coordenadora do grupo, que é a Tatiane Ilgenberg, uma grande satisfação poder contar com ela como vice-coordenadora. Nós temos o Ari José Rocco Júnior, que foi coordenador durante 2 mandatos, também está aqui presente. Nós temos o Rafael Fortes, que era o coordenador até dezembro passado. Ele ficou tão emocionado com o título do Flamengo na Libertadores, e aí não quis continuar o mandato neste ano, cedeu o espaço para mim, que era o vice-coordenador dele. E também agradeço ao Rafael Venâncio, que foi quem, logo de pronto, fez a sugestão para o título desta live, não é? Que é Utopia e Distopia, Esporte e Olimpismo, para a gente poder dialogar diretamente com o próprio tema central dos Congressos da Intercom em 2020. Então, Nair, eu só tenho que agradecer a possibilidade, a oportunidade. Você disse há pouco que nós temos 110 pessoas inscritas, o que é um número muito expressivo e surpreendente para mim, não é? Então, eu só tenho que parabenizar as pessoas que integram este grupo, as pessoas que estão aqui que eu não conheço, e vai ser um prazer poder conhecê-las ao longo deste encontro. E quero compartilhar, portanto, esta minha felicidade e satisfação de participar desse projeto. Zé Carlos, fala para nós quais os temas que o grupo pesquisa, quais as áreas que são abrangidas aí pelo Grupo de Pesquisa, Comunicação e Esporte. Bom, como nós fazemos parte de uma entidade interdisciplinar de comunicação, é óbvio que o nosso diálogo é entre o esporte e as diferentes áreas e campos da comunicação. Nós não temos uma metodologia única, nós não temos um referencial teórico que seja algo que faça com que nos congreguemos em torno deste grupo. O que nos congrega, de fato, é um objeto, que é o esporte. E, a partir daí, o esporte pode ser visto a partir das teorias da comunicação, das teorias do jornalismo, das ciências do esporte, a partir da publicidade, a partir da gestão, a partir do campo da comunicação organizacional, a partir do cinema, da publicidade. Ou seja, são múltiplas relações que a gente estabelece em torno deste fenômeno que é o esporte. E, também, para nossa satisfação, tem crescido muito as pesquisas de gênero que envolvem o papel e o espaço da mulher na prática esportiva, no esporte de alto rendimento. Então, basicamente, é um grupo muito múltiplo, muito interdisciplinar e multidisciplinar, e, obviamente, que o ponto de contato, o ponto de intersecção é sempre essa aproximação do esporte com a comunicação. Quem
quiser participar do grupo, apresentar trabalho, conversar com vocês aí, que são os experts em comunicação e esporte do país, como é que a pessoa deve fazer? Existe algum contato? Quem que ela deve procurar? Bom, nós temos a página do grupo hospedada no próprio portal da Intercom. Acho que ali é o melhor meio de contato conosco. Nós temos um grupo de e-mails que é um grupo fechado das pessoas que já participaram de eventos anteriores. Obviamente, se alguém se dispuser a também fazer parte dessa lista, é só solicitar que a gente inclui nesse grupo que serve para troca de informações e basicamente para a gente informar eventos que estão acontecendo que dialoguem com a nossa área de atuação. Então, basicamente é isso. E, obviamente, os encontros que a gente tem anualmente nos eventos da Intercom, como muitas pessoas sabem, mas acho que nem todas têm essa informação, o evento deste ano será virtual, ele não será presencial. A gente só está aguardando que a diretoria da Intercom defina datas e prazos para que a gente possa fazer, então, a divulgação massiva de como as pessoas podem participar do nosso grupo no Congresso da Intercom. E, Nair, não sei se você pode adiantar alguma coisa, salvo engano, acontecerá em dezembro, é isso? Sim, nós vamos divulgar essa semana, nós estamos finalizando todos os preparativos para a divulgação, porque envolve a chamada, envolve a própria divulgação, plataforma, então, e tudo novo, né, Zeca? Porque até agora a gente fazia congressos presenciais para milhares de pessoas e agora vai ser a primeira vez que nós vamos fazer um congresso deste porte totalmente virtual. Mas ainda essa semana nós vamos divulgar todas as informações. Vocês podem aguardar, porque nós estamos trabalhando com afinco, trabalhando duro para que nós tenhamos todas as informações ainda esta semana. Vamos começar, então? Vamos lá. São Estamos 6 horas. Então, nós estamos dando início à 15ª live da série de lives Cátedra Intercom. É uma série que começou lá no dia 5 de maio, com uma entrevista que eu fiz com o professor Geovandro Ferreira, que é o presidente da Intercom. Eu sou Nair Prata, sou diretora científica da Intercom e participo da equipe de coordenação dessas lives. Nós estamos, então, na 15ª, como eu falei, e vamos até o dia 7 de julho, que vai ser o último encontro. As lives são sempre às terças e quintas, sempre às 18 horas, e terminando aí por volta das 19h30. A diretoria científica da Intercom fez um convite aos grupos de pesquisa para que participassem, para que ofertassem esses encontros. Então, nós estamos atuando apenas como organizadores desses encontros, mas quem realiza o encontro mesmo é o grupo de pesquisa. Então, hoje quem oferece esse encontro é o grupo de pesquisa, comunicação e esporte da Intercom, que é coordenado pelo professor José Carlos Marques. Você que está nos acompanhando aqui pelo Zoom e pelo Facebook, você pode fazer perguntas, você pode participar, você pode mandar abraços, você pode conversar com seus autores preferidos, que estão todos aqui hoje. Então, vai ser uma alegria receber a sua manifestação. Você pode também compartilhar esta transmissão do Facebook aí no seu perfil, porque aí nós aumentamos a capilaridade dessa transmissão e podemos atingir mais pessoas. Mas se porventura você não puder acompanhar esse encontro o tempo todo hoje, ou quiser levar para alguém, ou quiser levar para a sala de aula, ou quiser usar como material didático, este encontro já está sendo gravado e depois nós vamos disponibilizar no perfil da Intercom no YouTube. Vai ficar gravado lá, você pode usar à vontade. Alguns grupos, inclusive, já estão fazendo podcasts com as falas das participações aqui das nossas lives. Então, nós estamos muito felizes com o resultado dessas lives, porque nós temos tido encontros muito produtivos, muito fraternos, cada um nas suas casas, mas todos unidos aí em torno deste nosso trabalho, que é a pesquisa em comunicação.
Então, eu quero dar as boas-vindas ao professor José Carlos Marques e a todos os queridos amigos pesquisadores do Grupo de Pesquisa Comunicação e Esporte. Eu queria pedir a vocês que estão aqui no Zoom conosco, que deixem os seus microfones desligados, porque qualquer som de um cachorro, um carro passando, etc., acaba prejudicando aí o andamento do encontro. Mas vocês podem fazer perguntas aí pelo chat aqui do Zoom e podem também fazer perguntas pelo Facebook, tá bom? Então, quero dar as boas-vindas, tenham um excelente encontro, eu vou ficar acompanhando aqui e por volta de 19h30 eu retorno para fazer o encerramento. Bom encontro a todos, muito obrigada ao grupo de pesquisa, vocês são um grupo muito bacana, eu tenho um carinho enorme por esse grupo e tenham um bom encontro. Muito obrigado, Nair. Então, agradeço mais uma vez o espaço, a oportunidade e também agradeço a presença de tantas pessoas queridas que estão aqui, pessoas amigas, algumas pessoas que são meus orientandos, orientandas e, como eu disse, pessoas que eu não conheço, espero poder conhecer nesta noite. Eu quero dizer que o tema da nossa live é Esporte e Olimpismo, entre utopias e distopias, é uma sugestão do Rafael Venâncio, e este tema dialoga, portanto, como eu afirmei há pouco, com o tema central dos congressos da Intercom deste ano. Eu proponho uma dinâmica que seja a seguinte: como temos 1h30 de live, eu sugiro que os 3 debatedores que eu já vou apresentar, eles utilizem aí uma média de 15 a 18 minutos, para que depois a gente possa, portanto, abrir para a participação da plateia. E, mais uma vez, a minha felicidade de saber que foram 110 pessoas inscritas para esta live. Rafael, vou tomar a liberdade de pedir que a Tatiane comece, porque ela está no estado de Roraima, com uma conexão um pouco oscilante. Então, eu vou inverter, apesar de você ter sido a pessoa que sugeriu o tema, eu vou pedir que a Tatiane comece, depois você fala na sequência e o Ari fecha a mesa. Bom, então a nossa mesa é formada pela Tatiane Hilgenberg, professora doutora da Universidade Federal de Roraima. Nós temos o Rafael Venâncio, professor doutor formado pela Universidade de São Paulo, e o professor Ari José Rocco Júnior, que é também doutor em Ciências da Comunicação e atual professor da Escola de Educação Física e Esporte da USP. Muito obrigado a vocês. Quero registrar também que o Rafael Fortes, ex-coordenador deste grupo, ele está no banco de suplentes, pronto para entrar a qualquer momento no time principal. Não é? Eu brinquei com ele que ele é o Diego do Jorge Jesus. É o jogador que entra no segundo tempo e arruma o time do Flamengo. Tá certo? Então, minhas queridas, meus queridos, mais uma vez uma satisfação, agradeço a presença de vocês e vou passar então a fala à Tatiane. E para mim é uma grande satisfação, Tatiane, você como vice-coordenadora também poder colaborar com essa iniciativa. Fique à vontade. Obrigada, Zeca. Só para começar, queria saber se está todo mundo me ouvindo direitinho. Beleza. Agradecer ao convite para participar da live, agradecer também a confiança do grupo, né, por nos ser eleito como coordenadora e vice-coordenadora, e agradecer a todos que estão participando da live e já pedir desculpas antecipadamente, porque como o Zeca falou, a minha conexão aqui em Roraima está oscilando, a gente tem muitos problemas com a internet aqui de banda larga, então eu estou usando até o meu 4G para caso tiver algum problema maior, ver se eu consigo segurar a conexão por mais tempo aqui. Como a gente tem pouco tempo, eu já vou começar de uma vez falando do meu tema, que para quem acompanha o nosso grupo já há algum tempo, sabe que eu gosto de pesquisar a parte dos Jogos Paralímpicos e atletas paralímpicos. É o que eu venho pesquisando há muitos anos, desde lá da minha primeira participação na Intercom, quando eu ainda participava da Intercom Júnior, em 2005, e depois quando eu fui para o mestrado, doutorado, e comecei a minha participação no nosso grupo. Então, como eu venho pesquisando isso há algum tempo, eu tenho um número grande de dados, desde 96. Então, no mestrado, eu fiz análise de
jornais brasileiros e portugueses, porque eu fiz o meu mestrado em Portugal. Fiz uma análise da cobertura dos Jogos Paralímpicos de 96, 2000, 2004 e 2008. Então, um volume bem interessante de dados. E eu queria entender de que forma que o atleta paralímpico era representado. Eu sempre gostei muito de esporte e me chamava a atenção que os Jogos Paralímpicos tinham um tempo menor de mídia. E inicialmente eu sempre pensava que talvez fosse por conta dos resultados dos atletas paralímpicos que poderiam ser inferiores. Mas aí quando eu fui fazer a análise das medalhas, do quadro de medalhas da colocação do Brasil no quadro geral, eu percebi que, na verdade, os Jogos Paralímpicos tinham um resultado melhor do que os Jogos Olímpicos. O Brasil tinha um resultado melhor. Então, isso me gerou uma dúvida do porquê que os Jogos Paralímpicos tinham esse tempo menor, do porquê que os atletas paralímpicos eram representados de uma forma quantitativa e qualitativamente inferior aos olímpicos. E na minha pesquisa, eu levei em consideração tema que era mais utilizado na cobertura, terminologia. O que eu pude perceber nesse primeiro estudo que eu fiz durante o mestrado é que havia uma tendência que a temática principal da cobertura dos Jogos Paralímpicos era mesmo a prática esportiva, então os resultados, tempo, medalhas, quais seriam os jogos ou as disputas do dia seguinte. E esses foram os mesmos dados que eu encontrei no doutorado, quando eu fiz a análise da cobertura de 2012. Então, no doutorado, além da cobertura de 2012 aqui no Brasil, eu também entrevistei alguns atletas paralímpicos, porque a minha questão continua, na verdade, né? Por que esses atletas têm menos tempo de mídia? Então, eu acho interessante a gente não só analisar a mídia, mas também entrevistar os atletas, entrevistar jornalistas, tentar entender todo o processo de comunicação e até o processo de recepção. Então, é um trabalho intenso. Eu não consegui terminar tudo que eu gostaria de fazer no doutorado, então a pesquisa tem sempre... Acho que todo mundo que trabalha com pesquisa tem isso. A gente termina a pesquisa e tem algumas respostas, mas no final tem um número de perguntas também maior até do que quando a gente começou. Então, o que eu percebi durante todo esse tempo de pesquisa foi que a temática tinha uma relação com o esporte em si, o que, por um lado, mostra que há uma relação com os Jogos Olímpicos e com o esporte para pessoas sem deficiência, já que a gente também percebe que a temática tem mais a ver com o resultado, com as medalhas, com o tempo, com o recorde, mas ao mesmo tempo também pode demonstrar uma cobertura mais rasa dos Jogos Paralímpicos, porque a gente não tem... se a gente já tem um debate sobre o jornalismo esportivo no Brasil enquanto muito mais entretenimento, do que a gente não vê muitas investigações saindo do esporte. Geralmente, quando tem alguma notícia sobre corrupção ou alguma questão política e social envolvendo o esporte, aparece em outros cadernos ou em outros momentos em jornais do que não no esporte. No esporte, o caderno de esporte, os programas esportivos são destinados basicamente para a prática esportiva em si. Uma outra coisa que me chamava muita atenção também era a questão da terminologia, ou seja, como os atletas paralímpicos eram chamados por esses jornais. E aí o que eu percebi é que de 96 para 2012 é interessante perceber o quanto que essa terminologia foi melhorando. Então, em 96 a gente ainda encontrava muitas terminologias que são consideradas inadequadas. Há uma dificuldade muito grande da gente saber quais são os termos adequados a se usar com relação à pessoa com deficiência, já que existe um número muito grande de manuais e essas terminologias elas mudam com o tempo. Então, o que hoje é considerado adequado pode ser que amanhã seja considerado inadequado. E é uma discussão que o próprio Critical Disability Studies, que é o estudo das questões da deficiência,
questiona sobre o que é mais importante, apenas a terminologia, porque também tem que se mudar o pensamento sobre. Muita gente ainda usa portador de necessidade especial, e hoje já é considerado uma terminologia inadequada. Lá em 96 Aparecia também normal, quando a gente falava de atletas sem deficiência, como se o atleta com deficiência fosse anormal. Alguns desses termos vão desaparecendo com o tempo, muito também pelo trabalho de muitas ONGs que vão questionando alguns termos como termos inadequados, mas o que eu percebi é que, em geral, o nome do atleta aparece sempre em primeiro lugar, como sua identidade, e depois o termo atleta, o esportista, o nadador, qual é a modalidade que ele pratica. Isso é interessante porque quando eu entrevistei os atletas, um dos atletas que eu entrevistei foi a corredora Terezinha Guilhermina, e quando eu perguntava sobre essas questões terminológicas, ela me disse, olha, o meu nome vem em primeiro lugar, porque minha mãe me batizou como Terezinha, minha mãe não me batizou como atleta nem como deficiente. Então, a importância do nome para ela é acima de qualquer outra das suas características. Então, algumas outras coisas que eu percebi também foi uma crítica muito grande dos atletas com relação à cobertura midiática. Eles acreditam que essa cobertura vem melhorando, que foi também um resultado que eu encontrei na minha pesquisa. A quantidade de cobertura aumenta, a qualidade da cobertura aumenta, como eu estava falando agora, de questões terminológicas que vão se tornando mais adequadas ou que vão pendendo mais para a questão do esporte e menos para a questão da deficiência. Os estereótipos também, que apesar de ainda aparecerem, começam a se modificar e começa a ter uma cobertura mais voltada para a questão esportiva. Então, termos, características, adjetivos muito mais esportivos do que voltados para a deficiência. Mas os atletas ainda criticavam bastante os meios de comunicação. Primeiro, por conta do ciclo paralímpico. Eles diziam, a gente só tem cobertura na época de Paralimpíadas, enquanto a gente tem competições internacionais e competições nacionais acontecendo durante todo o ciclo paralímpico, mas a gente não vê cobertura midiática sobre esses eventos, e muitas vezes tem quebra de recorde, o Brasil consegue um número grande de medalhas, ou algum atleta consegue se consagrar, mas a gente não vê isso nas páginas dos jornais. Outra crítica que eles apresentaram também é com relação aos erros. Além de criticar essas terminologias inadequadas, eles me disseram que o que mais incomoda, na verdade, são os erros. E alguns erros citados, a Terezinha Guilhermina me disse que em um dos eventos, eles publicaram em um dos jornais, eu não vou me lembrar agora qual foi o jornal, que uma atleta não ia participar de um evento porque ela tinha uma lesão no joelho. Só que essa atleta era uma amputada da perna, né? Então ela não tinha joelho. E aí a Terezinha disse que na concentração eles riram daquela situação de como é que eu posso ter, a própria atleta falou, como é que eu posso ter uma lesão no joelho se eu não tenho joelho? Mas que é uma questão complicada porque mostra um desconhecimento ou até uma certa preguiça do meio de buscar informações sobre. Um outro atleta que eu entrevistei foi o André Brasil, e ele também critica bastante os erros da mídia. Ele disse que é confundido muito com o Daniel Dias. O André Brasil é nadador, assim como o Daniel Dias. Ele falou que muitas vezes as pessoas chamam ele de André Dias, chamam o Daniel de Daniel Brasil, e eu consegui, inclusive, perceber esse erro na cobertura dos Jogos Paralímpicos de 2012, que foi no Brasil. 2016, que foi no Brasil. O jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria sobre o André, chamando o André de André Dias, e não de André Brasil, que é o nome dele. Então, é um erro crasso, porque, como eu disse antes, o atleta acredita que o nome dele deve vir em primeiro lugar. O nome é a identidade. Então, quando você erra o nome de um atleta, quando é um dos principais atletas do Brasil, e que leva até o Brasil no nome, né?
é complicado e mostra o quanto que há uma dificuldade nessa cobertura. Uma coisa que os atletas comentaram bastante também foi a mudança dos jornalistas. Então, o meio manda o jornal, a TV manda um jornalista para cobrir um ciclo paralímpico ou uns jogos. E aí, logo depois mudam. E o jornalista ele não tem uma bagagem, ele não estuda aquilo. Então, ele chega muitas vezes com desconhecimento. E conversando com alguns jornalistas, em alguns casos, inclusive, cobrir jogos é como se fosse um castigo para o próprio jornalista, como se aquilo fosse de menor importância. O que é também, que mostra também o que leva a gente a entender o porquê que os Jogos Paralímpicos têm essa conotação de menor qualidade frente a outros esportes ou a outros eventos para pessoas sem deficiência. Então, quando eu conversei com os atletas, a minha intenção era tentar entender como é que eles viam as representações e como que eles gostariam de se ver. Então, eles conseguem perceber os erros, eles conseguem perceber as dificuldades que os meios de comunicação têm nessa cobertura e gostariam que fosse uma cobertura mais extensiva, que fosse uma cobertura que fosse realizada durante o ciclo paralímpico, não só durante os Jogos, e que o atleta chegasse, o jornalista chegasse com conhecimento de causa. Então, quando você, como jornalista, vai cobrir alguma coisa que você não conhece, rugby, não conheço nada de rugby, aí você vai cobrir o rugby, o que você faz? Você vai estudar, você vai olhar quem são os principais atletas, como são as regras, e isso não acontece nos Jogos Paralímpicos. Levando em consideração, inclusive, que muitos dos esportes paralímpicos eles são adaptados, então tem regras diferentes, algumas modalidades, inclusive, não têm seu correlato para pessoas sem deficiência. O goalball é um deles, que tem só para pessoas com deficiência. Então, entender, quando você entende, como jornalista, como funciona o jogo, como funciona a modalidade, as regras, quem são os principais atletas, quais são os principais dados daquela modalidade, você se torna mais apto a passar aquela informação para a sociedade de uma forma mais clara, de forma mais objetiva, de forma até mais profunda, se for necessário. E esse desconhecimento por parte do jornalista, ele é um problema, né? Que vem também de um não investimento dos meios de comunicação nesse tipo de cobertura. Apesar de que durante os Jogos Paralímpicos, o Comitê Paralímpico Brasileiro, ele paga passagem, hospedagem e transporte para os jornalistas interessados em irem para a sede dos Jogos fazer essa cobertura. Então, os jornalistas foram convidados para ir para Londres, para Atenas, para estarem ali em loco cobrindo o evento, né? E, nesse momento, algumas empresas mandam os seus jornalistas, mas a gente percebe que não há um investimento, porque a gente não vê a cobertura do ciclo. Você não vê competições nacionais ou competições internacionais que acontecem nesse período de quatro anos. Então, eu acredito, enquanto pesquisadora do esporte paralímpico, do atleta paralímpico, que o esporte paralímpico ele é a grande distopia na área do esporte. Ele na verdade, tem até um potencial disruptivo de fazer com que a gente pense a sociedade, os atletas, as pessoas com deficiência de uma forma diferente. Então, a gente tem esse potencial que precisa ser e que pode ser utilizado para a própria sociedade. Então, a relação que a gente faz muitas vezes ao esporte é muito importante para a sociedade, fica muito centrado no futebol, enquanto a gente esquece que existem outras modalidades ou até outras formas de esporte que são muito interessantes para a gente discutir a nossa sociedade. Tentando resumir, assim, anos de pesquisa, um pouquinho para vocês, era isso que eu queria passar, mas a gente pode conversar um pouco mais depois nas perguntas, ou até quem tiver interesse depois quiser entrar em contato comigo, a gente pode deixar o meu e-mail para vocês e vocês me mandem aí as perguntas de vocês e a gente vai debatendo.
Zeca, volto para você. Muito obrigado, Tatiane. Você cumpriu à risca o tempo, 16 minutos. Há aqui no chat um comentário da Juliana Costa. Depois a gente retoma, e se a Juliana quiser, ela pode entrar na live e fazer essa consideração diretamente para você. Mas eu vou passar agora a palavra para o Rafael Venâncio. Agradeço mais uma vez a Tatiane com esse belo objeto de pesquisa que são os Jogos Paralímpicos. Quem acompanha um pouco mais de perto a minha trajetória sabe que eu também comecei a invadir um pouco essa seara com um projeto de pesquisa financiado para analisar a cobertura de imprensa de Jogos Paralímpicos, e acho que é um campo também muito pouco explorado na academia e no mercado de comunicação, a questão do paradesporto. Obrigado, Tatiane. Então, eu passo a palavra ao Rafael Venâncio, que no fundo foi o idealizador do tema desta live do Grupo de Pesquisa Comunicação e Esporte. Rafael, fique à vontade, por favor. Mais uma vez, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, Zeca. É um prazer gigante estar aqui junto com a Tatiane, com a Ari, com você. Né? O meu xará, Rafael Fortes, no banco de reserva. O Rafael. Com o Diego Ribas, né? Mas vejo amigos no Facebook, e uma das coisas que é interessante é conversar um pouquinho sobre essa questão dos Jogos Olímpicos. Rafael, a gente está com problemas aqui do seu áudio, da sua imagem. Os Jogos Olímpicos, eles têm uma... Oi. Rafael, melhorou? Estamos com problema. Se ficar muito ruim, eu sugeria que você fechasse o vídeo, a câmera. A gente vai ficar só com o áudio, mas é que está cortando muito. Continua ruim agora? Agora tá bom. Vamos ver se dá para ir. Vamos lá. Qualquer coisa, você me faz um sinal com a mão, assim, tipo, tá okay. Corta. Aí eu desligo e a gente fica só na voz, né? Tá ótimo, vamos lá. Então, uma das coisas que é interessante sobre a questão do ideal olímpico, que é isso que a gente chama ele de olimpismo, é que ele em si, ele parece que ele possui uma espécie de regra. E isso é o que me interessa e foi o que me levou a chegar para o grupo de pesquisa, fazer essa proposta dentro do tema geral do Congresso Nacional da Intercom. Eu sou pós-doutorando, estou acabando meu pós-doutorado na Universidade de São Paulo agora, com o Eduardo Vicente, né, sobre questão do radiodrama esportivo. E eu trabalho com narrativa e esporte desde 2014. Eu fui professor da Universidade Federal de Uberlândia de 2013 a 2019. E uma das coisas que sempre me encantou sobre esporte são essas histórias, vamos dizer assim, fundadoras. E a história fundadora do nosso amigo Pierre de Coubertin, ela é uma história que parece que realiza uma coisa que é crucial. Não existe boa ideia, não existe luz forte que não ponha uma sombra junto. Né? Esta ideia é uma ideia que foi teorizada na psicologia analítica por Carl Jung, e falar um pouco sobre esse arquétipo da sombra nos esportes olímpicos, eu acho que é a grande questão que a gente tem que discutir quando a gente fala de distopia do esporte. Uma das coisas que foi brilhantemente analisada foi pela professora Tatiane é a questão do paradesporto, que a gente pode pensar até além que ele é feito numa data separada das Olimpíadas, né? Ele é um movimento separado, né? O movimento de Chuck Mandeville ele é separado, mas há outros problemas que a gente tem também colocados. Para vocês saberem, os colegas que estão aqui nos assistindo, são 22, 25 no Facebook, mais de 40 aqui no Zoom. Uma das coisas que é muito interessante da gente notar é o quanto que a gente tem problemas com esporte e política desde 1904 nos Jogos Olímpicos, com o confronto sino-russo, que vai influenciar o Japão também, que deixa as Olimpíadas de 1904, que inclusive foram realizadas durante uma exposição universal em St. Louis, totalmente jogadas para escanteio.
né? A gente lembra muito de Berlim, 1936, só que você tem esses problemas sucessivos. Este é um problema. Tem uma relação esporte-política sempre vinculada. Então, a gente lembra normalmente Berlim 36, Munique 72, os dois boicotes 80 e 86 e 84, né? Moscou 80, Los Angeles 84, e a própria questão que a gente tem sucessivamente desde Barcelona de boicotes pontuais por eventos geopolíticos. Outro problema é a questão do doping. Teoricamente, o nosso amigo o Barão Pierre de Coubertin, ele coloca uma frase muito linda, que é a frase que o importante é competir, né? O importante é lutar o combate, né? Vamos colocar o termo. No entanto, essa visão dos gregos já seria polêmica em si. Os historiadores gregos colocam que desde 480 a.C., o esporte era considerado profissional na Grécia Antiga. Depois, você tem a questão do amadorismo, de não ter preparo, e de não ter um salário, e de não ter um preparamento propriamente posto. Na verdade, se a gente for pensar, desde que as competições, até competições mais antigas do que os Jogos Olímpicos, por exemplo, a competição do Tour de France, ou as competições de carros, é uma coisa que eu normalmente estudo, o automobilismo e o futebol, na minha atividade de estudos de narrativa. Então, é algo que eu considero o automobilismo um esporte. Isso, alguns talvez de vocês não o considerem por X motivos. Porém, é muito interessante ver que você tem casos de doping desde sempre. E o ideal olímpico, teoricamente, ele é imaculado perto disso. E uma outra coisa que é muito interessante da gente levantar aqui sobre o que seria essa sombra dos Jogos Olímpicos é uma pequena questãozinha, que é o quanto cada país valoriza determinados pontos do certo esporte, e até mesmo os Jogos Olímpicos se coloca num grande escanteio. Isso a gente está falando claramente sobre a noção de vinculação entre o que é, enquanto no nosso país e em outros países, a visão que temos do Copa do Mundo de Futebol FIFA masculina e Jogos Olímpicos, inclusive a modalidade futebol. Porque uma das coisas que é interessante a gente notar é que, por exemplo, os uruguaios consideram 24 de 28 no futebol um título mundial. Afinal de contas, não existia Copa do Mundo. Tanto que, se você for ver a bela camisa da Celeste Olímpica, esse é até o nome da seleção, ela faz menção à Olimpíada, você tem 4 estrelas, eles são tetracampeões. Na verdade, uma das coisas mais interessantes é que eles, enquanto, vamos dizer assim, cultura futebolística, eles se vangloriam de uma invencibilidade até a Copa de 54, porque eles não participam da Copa de 34 e 38 e vão ser eliminados pela Hungria. Então, a primeira derrota em competições de mundial que os uruguaios vêm é uma invencibilidade de 30 anos, de 1924 Olimpíadas de Paris, passa por Amsterdã em 28, 30 no próprio Uruguai, não participam 34 e 38, 50 no Brasil, inclusive o Maracanazo, e a maior parte dos jogos iniciais na Copa do Mundo de 54. Então, a gente viu, há uma certa valorização das Olimpíadas e a gente tem que um pouco pensar aonde que está essa posição. Por quê? Há uma cobertura feita, ele é o nosso principal movimento esportivo, dentro dos elementos da gente ver em comunicação. No nosso país há certas dificuldades. Só ver quando houve uma mudança da transmissora oficial, houve uma queda significativa, e são vários estudos, inclusive defendidos neste grupo de pesquisa, que mostram que houve uma queda significativa da cobertura olímpica. Outra coisa, nossos alunos, jornalistas esportivos que formamos, eu dei aula de jornalismo esportivo na Universidade Federal de Uberlândia, uma optativa, dei aula sobre isso em universidades particulares no estado de São Paulo. O quanto que nós estamos preparando os nossos alunos a saber não só as regras, igual a professora Tatiana colocou, mas a história de cada um dos esportes. Mas os alunos talvez tenham o encontro
encontro com a história. É aquele famoso coisa do, o futebol parece que foi inventado ontem, você se sente velho porque você viu Romário jogar para perto dos seus alunos, né? Eu tenho 33 anos, né? Eu sou a geração que era criança em 94, mas você vai para os alunos agora das particulares, eles não viveram 94, eles nasceram em 2000. Isso é uma coisa... Mal 2002 eles vivenciaram, eles são pessoas do jejum. Então, onde que está a posição da história para você contextualizar as coisas? Então, essa pecha que a gente coloca, o evento esportivo com um grande ideal máximo de competição, tudo, ele não é visto desse jeito. Sequer ele possui uma coerência interna desse jeito e parece que ele é um para-raio de sérios problemas geopolíticos. É incrível a gente pensar a influência em imaginários que a gente tem sobre esporte, no que elenca estudos como eu sobre isso, sobre a contação de histórias sobre esporte, sobre imaginários. Eu trabalho isso em livros de ficção sobre isso desde 2016. O quanto que os Jogos Olímpicos é lembrado por fatos não necessariamente vinculados ao esporte, mas sim a anti-esporte, ou até mesmo histórias de superação que não tem a realização do esporte em si. Uma das grandes questões que a gente lembra, por exemplo, ele ganha a medalha Pierre de Coubertin, mas é um fato extremamente antiesportivo em si, porque é uma interferência gravíssima. Foi o caso da maratona do Vanderlei Cordeiro. Aquele coisa é algo absurdo, aquilo é um atentado. Ou a própria questão de como que foi lidado a questão israelense e palestina, dos dois lados, sem distinção política aqui, mas como que foi lidado em Munique 72, tendo jogos logo em sequência. Então, quando você foi nos proposto ter a gente fazer uma proposta, tinha acabado de ler a notícia do ministro do esporte do Japão falando que existe uma maldição das Olimpíadas de 44 anos, de 40 em 40 anos, né? Então você tem a maldição do boicote de Moscou, há 40 anos atrás, o boicote do que a Olimpíada seria em Tóquio em 1940 e foi cancelada pela guerra, e o grande problema, que é onde nasceu tudo. Em 1900, foi em Paris, e teoricamente ela deveria ser a primeira Olimpíada. Mas a Olimpíada foi realizada 4 anos antes, por insistência do presidente grego, porque a gente pensa que o Coubertin foi o primeiro presidente, não, ele foi o segundo presidente do nosso querido Comitê Olímpico Internacional. Logo na fundação desse comitê, houve uma secção que faz ter o primeiro evento ser em Atenas, 1896, 4 anos antes, porque há nos escritos do próprio Coubertin de pedagogia esportiva um ideal de que a Olimpíada fosse algo que representasse o século XX, e não que fosse surgir a partir de 1896. Então, essa antecipação, e teve uma série de problemas. A Grécia estava saindo de uma guerra de independência feroz, tudo. Você tem problemas desde o início. E essa é a grande dimensão que foi tratada há 2 meses atrás com um certo misticismo do ministro dos esportes japonês, mas que parece que tem, de certa maneira, uma razão. Há algo que acompanha, há um arquétipo, além as Olimpíadas, por se querer colocar o ideal máximo do esporte, se a gente fosse colocar em termos junguianos, ele falaria que ele é uma lógica do selbst, de si mesmo. O grande arquétipo que você coloca essa consideração que fecha tudo. Só que, de novo, não há luz forte que seja emitida que não emita uma sombra junto. E as sombras das Olimpíadas é um evento esportivo que consideravelmente possui mais problemas esportivos, de doping, de política, tudo do que os demais. E isso é uma das grandes questões claras para se debater. Então, quando a gente, às vezes, precisa colocar as lógicas de comunicação, eu lembro muito daquele que foi meu professor na USP, né, e um grande amigo agora, o professor Luciano Maluli, que assim, a gente faz jornalismo esportivo, porém não fazemos jornalismo olímpico. Não há uma lógica
que se espere você articular sobre esse processo. Então, isso é uma coisa que é interessante nós colocarmos. E é isso, um pouco a minha ideia, a gente pode articular. Quero agradecer, muita gente entrou, que eu conheço aqui no Facebook, aqui no Zoom. Eu acho que agora o comecinho foi um pouco tumultuado na minha transmissão por causa da transmissão de internet. Quero agradecer. Quem quiser conversar comigo depois, é só me seguir nas redes sociais, é meu nome completo. E eu fico muito feliz de estar participando e eu passo a palavra com até menos de 15 minutos para você, Zeca. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael. Mais uma vez, o segundo debatedor cumprindo à risca o tempo determinado. Agradeço muito a sua fala. Trouxe algumas questões importantes para a gente compreender esse fenômeno do olimpismo. E quero registrar aqui a presença de algumas pessoas que são integrantes do grupo. Então, André Couto, Sérgio Souto, o Elcio Cornelsen. Muito prazer de vocês estarem aqui. Grande abraço a vocês. Muitas orientandas minhas presentes. É uma satisfação poder ver minhas orientandas e ex-orientandas. Um grande beijo para vocês. E essas pessoas que eu não conheço ainda, que juntem-se a nós, que submetam trabalhos no Congresso da Intercom deste ano, que será virtual. Será um prazer poder contar com vocês no nosso grupo. Bom, vou passar a palavra, portanto, ao Ari José Rocco Júnior, que é o nosso... tem o Marcelo Cardoso também, que eu vi agora, que também é um integrante do grupo. Abraço, Marcelo. Vou passar a palavra para o Ari Rocco. E fica à vontade, Ari. Mais uma vez, um prazer contar com você aqui neste espaço. Obrigado, Zeca. Eu que agradeço. Para mim é um imenso prazer, de alguma forma, estar retornando ao grupo, né, a Intercom, porque me ausentei nos últimos dois anos por conta de uma migração de área. Então, queria primeiro dar boa noite a todos, agradecer ao grupo, na figura do Zeca, dizer que, na minha opinião, na realidade, o Rafael Fortes deveria ser o titular e eu deveria estar na posição do Diego aí por merecimento e dedicação ao grupo, mas fico muito lisonjeado com o convite e a possibilidade de, mesmo que virtualmente, ver alguns colegas aí. Acho que a maioria sabe, né, que nos últimos anos, depois que entrei na Escola de Educação Física e Esporte da USP, que hoje é o meu local de fala, a minha vida migrou um pouco para sair um pouco da comunicação esporte e foi para a gestão no esporte. Então, a minha ideia é falar um pouquinho disso, né? Acho importante a gente lembrar que, coincidentemente e por acaso, e com relação ao tema desse debate virtual, dia 23 de junho, hoje, representa o Dia Olímpico, né? É o dia. E por que o Dia Olímpico? Porque é o dia da fundação do Comitê Olímpico Internacional, lá no longínquo 1894. O cachorro vai latir de vez em quando, mas tudo bem. Então, curiosamente, a gente está vivendo o Dia Olímpico, né, numa mesa virtual dedicada a debater o tema do olimpismo. E isso nasce como uma utopia lá atrás, mas depois se transforma numa distopia e a gente vai tentar aí contextualizar o porquê disso, né? Na nossa opinião. Então, eu defendi recentemente, né, no ano passado, a minha livre docência. E o tema da minha livre docência era analisar o consumidor do esporte, né? E aí o consumidor do esporte eu parto no seguinte sentido, que é aquele que gasta o seu tempo consumindo isso, não só dinheiro, mas o seu tempo consumindo esporte, né? Tempo e dinheiro. Então esse consumidor nasce no surgimento dos esportes modernos na Inglaterra após a Revolução Industrial e no início, até 1914, que foi uma data que eu defini, eu chamo esse consumidor de consumidor social do esporte. Porque quem consumia o esporte naquela época consumia para ter um determinado destaque social, né? O esporte moderno, do jeito que a gente conhece hoje, com regras, federações, tabelas e competições entre diversas escolas, antigamente, depois diversas agremiações esportivas, ele nasce, né, como um desejo da elite, uma forma de distinção social. Então, consumia-se esporte, as pessoas consumiam esporte para terem destaque social, né, naquele momento na Inglaterra, né, dos anos 1850 para frente, e depois na França, tanto que
o Comitê Olímpico ele nasce da utopia de um barão, quer dizer, o Barão de Coubertin, que é um membro da elite, né? E eu coloquei como marco, é lógico que essas predominâncias, né? Primeiro se consumir esporte socialmente, depois passa a se consumir politicamente, esses períodos não são estanques, né? Esses períodos eles se misturam, mas eu defini essa tipologia dentro da predominância do porquê as pessoas consumiam esporte, né? E aí eu coloco como marco 1914 para entrar num segundo período do consumo esporte, muito embora o Rafael já tenha colocado que a política já estava presente no esporte antes disso, né? Mas de 1914 até 1990, com a queda do Muro de Berlim, a gente vai viver aquilo que eu chamo de consumo político do esporte, né? As pessoas consumiam esporte porque, de alguma forma, aquilo fazia com que as pessoas tivessem uma identidade nacional. O Brasil é um caso muito típico disso, né? E os países pelo mundo enxergavam o esporte como uma forma de ter um destaque político no mundo dominado, né, por um período entre guerras e depois pela Guerra Fria, onde está no topo do quadro de medalhas de uns Jogos Olímpicos ou de qualquer campeonato mundial, de qualquer modalidade, representava uma supremacia de um determinado modelo econômico sobre outro modelo econômico, né? E aí até 1989, finalzinho de 89, com a queda do Muro de Berlim, eu coloco esse período como um consumo predominante do esporte por natureza política. Consumia-se o esporte para elemento de identificação nacional, identificação com a nação, identificação com um determinado contexto, e o futebol no Brasil é um claro exemplo disso. Não só o futebol, mas outras conquistas, como a Ademar Ferreira da Silva, Éder Joffre, a Fórmula 1 com Emerson Fittipaldi. Então, havia toda uma relação política no esporte. O esporte ele representava um determinado contexto político, um Estado, uma nação perante ao mundo, né? E aí, a partir de 1990, e aí os Jogos de Barcelona 1992 vão ser bem emblemáticos, a gente entra naquilo que eu defini como consumo econômico do esporte, onde a gente começa a ver uma presença das grandes marcas no universo do esporte, onde, e os Jogos de 92 em Barcelona passa a ser o símbolo disso, onde você não precisava mais ser amador para poder participar dos Jogos Olímpicos, né? Aquele amadorismo marrom. E o grande exemplo disso é o Dream Team dos Estados Unidos em 92, uma equipe formada por profissionais, né? Por profissionais que vão disputar os Jogos Olímpicos, e isso passa, na minha opinião, a mostrar uma predominância dos interesses econômicos sobre o esporte em detrimento dos interesses políticos. Não que esses interesses políticos não estejam presentes, eles estão lá presentes, mas há uma predominância das grandes marcas, né? Pelé, por exemplo, foi sempre um jogador do Santos e da seleção brasileira. O Cristiano Ronaldo é um jogador da seleção portuguesa, mas também é um jogador da Nike, assim como o Messi é da Adidas e vários outros. Então a gente começa a ver uma forte penetração das marcas, e as empresas e as organizações esportivas tipo a NBA também começam a se enxergar como marcas. E os grandes clubes europeus e as grandes ligas dos Estados Unidos passam também a se enxergar como marcas e traçar estratégias comerciais e uma forma de administração comercial extremamente voltada para interesses econômicos, né? E aí isso, para mim, vai até 2008, e a partir de 2008, obviamente, aí numa mistura do econômico, a gente entra na história do consumidor virtual, onde a gente começa a verificar que o consumo do esporte começa a adquirir outros contornos, e a gente começa a ver um investimento maior, até motivado pelos interesses comerciais dessas grandes ligas e dessas grandes marcas esportivas, no desenvolvimento de estratégias de comunicação que vão trabalhar os dispositivos móveis, e quanto mais as pessoas acompanhem o esporte de casa usando 2, 3, 4 telas, melhor vai ser para essas entidades que administram o esporte em todo o mundo. E aí, curiosamente, eu defendi a minha livre docência em outubro do ano passado. Eu não poderia imaginar que agora a gente acompanha jogo de futebol sem torcida no estádio, preso em casa pela televisão e etc. e tal, né? Tudo isso que a gente está vivendo. Então, a gente entra nessa era do consumidor virtual do esporte, onde o que passa a predominar
é o esporte enquanto entretenimento. E aí eu coloquei 2008 os Jogos de Pequim como simbólicos, porque, na realidade, os Jogos de Pequim acontecem para a China se vender ao mundo, e a gente começa a ver, a partir de então, por exemplo, nas cerimônias de abertura dos Jogos Olímpicos, todas elas serem, né, em 2008 na China, depois 2012 em Londres e 2016 no Brasil, simbolicamente essas cerimônias de abertura são dirigidas por cineastas, né, o que demonstra uma clara conexão com o mundo do entretenimento, né? A gente pôde ver, por exemplo, pela Copa do Mundo, que aqui no Brasil, só para ilustrar, a gente tinha um complexo esportivo em Natal, que era o complexo esportivo do Machadão, que era o complexo esportivo dos anos 70, todo ele voltado para a prática esportiva, onde você tinha um estádio modelo olímpico, onde ali se praticava futebol e atletismo. Do lado, o Machadinho, que era um ginásio onde você poderia praticar modalidades indoor, como futsal, voleibol, basquete, handebol, e um kartódromo, né, que é a categoria inicial do automobilismo. Então, aquilo era um complexo esportivo dos anos 70, onde os interesses políticos norteavam o direcionamento do esporte. Para 2014, o governo do estado do Rio Grande do Norte decide pôr abaixo esse complexo esportivo, que inclusive, né, servia a comunidade, e construir uma belíssima arena, onde lá você só pode praticar o futebol, porque nem a pista de atletismo você tem lá. E essa arena vai dialogar com shows de Biquíni Cavadão, Roberto Carlos, etc. e tal, e passa a ser um espaço de entretenimento. E isso é muito simbólico, né? E aconteceu em vários outros estádios aqui, Brasil afora, né? Tudo isso para dizer que aquela utopia, né, de criação dos Jogos Olímpicos acaba se transformando numa certa distopia, porque onde vai parar o esporte dentro disso tudo, né? Nesse processo dessa migração do consumidor, de um consumidor, né, que consumiu esporte socialmente para consumir o esporte virtualmente, o que a gente vê é uma queda da prática esportiva, né? A prática do esporte em si, ela, por N motivos, inclusive pela gestão das organizações esportivas, ela vai perdendo espaço. E o momento que a gente vive é extremamente simbólico, porque uma das coisas, né, aí há toda uma crítica nesse momento de pandemia às entidades esportivas, porque do ponto de vista da comunicação, as entidades esportivas, nesse momento em que a gente está vivendo, todo mundo preso em casa, elas pouco, salvo raríssimas exceções, se preocuparam em gerar conteúdo, né, para se aproximar dos seus torcedores. Um exemplo dessa geração de conteúdo e que foge à regra é o Flamengo, do Rafael Fortes, que um ou dois domingos atrás fez uma live no Maracanã que foi visualizada por 1 milhão de pessoas, né, em prol do SOS Favela para arrecadação de fundos. Então, foi uma raríssima... E vejam, a gente está em casa, acho que desde março. Essa live do Flamengo foi acontecer agora em junho, né? E aí, traçando um paralelo, quando a gente vê essa movimentação das entidades esportivas, que até agora estão muito mais preocupadas em voltar para os estádios do que se comunicar com o seu público, né? E criar uma empatia, uma relação com os seus torcedores, os seus fãs, etc. e tal, ficaram parados, né? A exceção aí foi o Flamengo. A gente viu o que no mundo da música, né? A gente começou a ver desde o início uma série de lives e de eventos acontecendo ao vivo, onde no mínimo, esses agentes do mundo cultural e artístico se preocuparam em de alguma forma se aproximar do seu consumidor e criar algum tipo de conteúdo para essas pessoas que estavam em casa, angustiadas, desesperadas, sem saber o que fazer. Então, o que as entidades esportivas fizeram nesse período? Federações, confederações, clubes? Praticamente nada, né? Coloquei agora o Flamengo aqui como exceção e a gente vê uma ou outra coisa acontecendo, mas é interessante a gente lembrar e traçando um paralelo aí para o mercado. Eu nunca gosto de comparar com o mercado norte-americano, mas entra numa questão que o Rafael Venâncio tocou, que é as narrativas, a geração de conteúdo, etc. e tal. Comecinho da pandemia, né, numa produção da ESPN com a Netflix, é lançada uma série sobre o Chicago Bulls, o último ano do Michael Jordan no Chicago Bulls, a The Last Dance, 10 episódios,
né, um conteúdo oferecido para o consumidor, e o Chicago Bulls, que hoje é uma franquia intermediária da NBA, aumentou em 76% a venda dos artigos relacionados à sua marca. Por quê? Porque se aproximou do seu consumidor. Então, o esporte gera conteúdo, o esporte, né, gera narrativas, mas muitas vezes as entidades esportivas, especialmente no Brasil, não se dão conta desse potencial, principalmente no momento agora, daqui para frente, onde a gente vai ver uma reconfiguração obrigatória do produto esportivo. E aí, para fechar a minha fala, e acho que aí, espero, né, acho que o tempo, encurtei o tempo aí que o Zeca tinha me dado, uma outra coisa que eu acho importante a gente pensar é ver que a grande maioria, e aí vamos trazer o caso do futebol, nossos clubes de futebol, todos eles perderam sócios torcedores, né? E perderam muitos sócios torcedores. Por quê? Qual era o único produto que o sócio torcedor tinha de benefício nesses programas? Fidelização nos jogos, né? Quanto mais jogos o camarada assistia, mais vantagens ele tinha para escolher os jogos que ele gostaria de assistir. Sem jogo, vamos sair do sócio. Vou pagar para quê, né? Então, os esportes, de uma certa forma, a grande maioria dos esportes tem perdido, por não estreitar a comunicação com o seu público, essa sua base de torcedores e de pessoas que acompanham determinadas modalidades ou determinadas equipes, né? E o que a gente vê crescer nesse período? O Twitter soltou uma informação 3 dias atrás que no período da pandemia, um dos assuntos que mais cresceu, que mais foram comentados na rede social do Twitter foram as discussões em torno do eSports, que aumentaram 71%. Ou seja, que casam perfeitamente com esse momento que nós estamos vivendo, mas as entidades de eSports são administradas hoje como verdadeiras empresas. Elas quando usam a marca de um time, elas pagam pela utilização daquele uso, mas são gerenciadas como uma organização empresarial. Então, eu acho que a gente está vivendo aí um momento onde, evidentemente, o mundo inteiro vai mudar, né? E o esporte não vai ser exceção, né? Quando eu pego e assisto esses campeonatos que estão sendo retomados, como a Bundesliga, a Premier League, etc. e tal, e vejo um jogo sem torcida, eu estou vendo um outro produto. Não é o produto futebol com o qual eu estava acostumado a acompanhar na televisão. Por quê? Porque a torcida compõe o espetáculo. A torcida faz parte do produto. Quando você pega um time como o Liverpool, o jogo começa 10, 15 minutos antes com a torcida cantando You'll Never Walk Alone. Então, sem torcida, a gente está diante de um outro público, de um outro produto que traz para os gestores do esporte todo um novo desafio de como manter esse produto tão atraente quanto os produtos que a gente tinha até então, né? E aí eu acho que o próprio momento já é um momento de distopia, porque os próprios Jogos Olímpicos eles vão ter que ser reconfigurados se acontecerem em 2021, né? Então, na realidade, essa seria a minha fala inicial e estou à disposição de vocês. Acho que é muito mais interessante a gente dialogar, ouvir as perguntas das pessoas aí, grandes e velhos amigos aí na plateia virtual. E agradeço de novo, Zeca, o convite, a gentileza do convite. Para mim é muito motivo de muita honra retornar à Intercom, mesmo que virtualmente. Obrigado. Muito obrigado, Ari. Engrandeceu enormemente aqui o nosso debate. Eu vou mandar aqui no chat do Zoom o link para o nosso grupo na Intercom. Então, quem está acompanhando o chat aqui na plataforma do Zoom, tem aí o link para a nossa página na Intercom do Grupo de Comunicação e Esporte. Eu vou pedir que o Rafael Fortes, né, o ex-coordenador do grupo até dezembro passado, ele está administrando a conversa pelo Facebook. Eu vi, Rafael, que algumas pessoas do grupo estão ali no Facebook e não estão no Zoom. Então, eu notei o Elcio Padovez, o Anderson Gurgel, a Carla Caldas, a Selma Federico. Então, eu queria que você fizesse alguma intervenção e já adiantasse as questões que surgiram no Facebook. E depois, se houver uma questão para a Tatiane, eu vou juntar com a da Juliana Costa, que foi a primeira a se manifestar aqui no nosso chat. Então, Rafael, obrigado aí por estar aqui sempre parceiro, sempre presente. Um abraço. Boa noite, Zeca. Parabéns ao pessoal aí da mesa.
Xará, Rafael, Ari, Tatiane. Eu queria só agregar uma observação, né, que foram... A gente tem também 3 décadas de boicotes envolvendo a África do Sul, principalmente, né? A África do Sul, delegações e times foram banidos de quase todas as competições internacionais por 30 anos, mais ou menos, entre o início dos anos 60 e final dos anos 80, por conta do regime do apartheid, né? Incluindo Jogos Olímpicos e Copa do Mundo de futebol masculino. Que a gente também teve boicotes relacionados a isso, né? Então, dezenas de países africanos boicotaram os Jogos de 76 em Montreal por causa da participação da Nova Zelândia, né? O COI proibiu o Zimbábue e a África do Sul de participar daqueles jogos, mas a Nova Zelândia, que mantinha a sua equipe de rugby excursionando regularmente a África do Sul, participou dos jogos, e aí um conjunto de países africanos boicotou aqueles jogos, né? Bom, Zeca, das observações aqui do Facebook, a gente tem professores, jornalistas, estudantes assistindo, e aí temos 2 perguntas e alguns registros de presença e alguns abraços que as pessoas mandaram. A Juliana Torresani tem uma pergunta para a professora Tatiane, e a Juliana registrou também que se cadastrou, mas não recebeu o link pelo Zoom. Eu também não recebi, tá, Juliana? Pergunta para a Tatiane: durante o período da pandemia existem reportagens sobre a condição dos atletas paralímpicos? O Ornella Scarpe, que me parece o Carpe ser Clube Atlético River Plate, porque tem uma foto do Monumental no perfil dele, pergunta para o Rafael Venâncio sobre doping. O quão grande é a interferência do doping nos resultados esportivos e qual a capacidade das autoridades olímpicas de identificar e punir esses casos? Tem muita coisa que permanece escondida embaixo do tapete aí, entre aspas. Sérgio Quiroga mandou abraços da Argentina, Nelsinho Neto, Thaís da Luz, Ana Sueli Lopes de Brasília, Milton Chamarelli Filho, Mauro Cesso Feitosa Maia, que mandou abraços para você, Zé, que é um fã do seu trabalho, Ralph Williams, Sueli Mo, Patrícia Letícia Latke, Edônio Alves, enfim, o pessoal que está curtindo e participando no Facebook. Muito Abraços. bom, Rafael. Obrigado, Rafael. Então, vou pedir que vocês comentem as perguntas que o Rafael acabou de citar. Vou começar com a Tatiane. E depois que a gente fizer essa rodada, eu tenho mais 3 perguntas que chegaram aqui pelo chat, tá? Do Marcelo Cardoso, do Pedro Vasconcelos e aquela da Juliana Costa, que tinha sido feita já anteriormente. Eu só quero lembrar a vocês que quando for 7h28, a gente vai ter que encerrar obrigatoriamente esta live. Então, eu pediria que tanto os perguntadores e os respondedores fossem um pouco breves, infelizmente. Registro que, neste momento, temos 50 pessoas na live do Zoom e outras dezenas na live do Facebook. Tatiane, podemos começar com você, por favor? Sim. Respondendo, então, a pergunta da Juliana sobre matérias acerca dos atletas paralímpicos durante a pandemia, eu não tenho visto. Eu até achei engraçado perceber como que, quando começou a possibilidade, começou a se falar sobre a possibilidade de adiar ou cancelar os jogos, falava-se só sobre os Jogos Olímpicos. Muito pouco se falava sobre os Jogos Paralímpicos e como que a pandemia poderia afetar esses atletas e como que o próprio Comitê Paralímpico ou os atletas paralímpicos se posicionaram. Eu sigo alguns nas redes sociais e o que eu pude perceber é que a maioria estava se posicionando a favor da mudança de data dos Jogos Paralímpicos pelos mesmos motivos que os atletas olímpicos também, porque período de pandemia eles estavam com dificuldade de treinar, era exatamente o período
final ali de treinamento, então eles estavam com dificuldade de treinar, e também pelo fato da saúde poder ser colocada em risco quando eles fossem viajar para os Jogos. Então, quando aconteceu da data ter sido alterada, aí se falava dos Jogos Paralímpicos, mas geralmente, tanto os Jogos quanto os atletas paralímpicos apareciam no meio de matérias sobre o adiamento dos Jogos Olímpicos e muito raramente tinham matérias exclusivas sobre atletas paralímpicos ou os Jogos Paralímpicos. Eu tive contato porque eu acabo seguindo nas redes sociais alguns desses atletas, o Comitê Paralímpico, então eu tenho acesso a algumas informações que vêm direcionadas ao nicho de pessoas que têm interesse nos Jogos Paralímpicos. Zeca. Obrigado, Tatiane. Rafael, você pode dar prosseguimento ao nosso debate? Sim, claro. A pergunta do Ornelas, que me apresentou a Liga Argentina de Futebol de Mesa, lá no Rio de Janeiro. A gente fez uma live, ele me chamou para falar de história de futebol argentino. Agradeço imensamente a pergunta. Eu acho que assim, o doping é uma das grandes questões que a gente tem, especialmente, eu acredito que, se a gente for pensar em tempos atuais, onde a biopolítica e as questões, vamos dizer, higiene sanitárias dos atletas estão sendo levadas em conta para se ter um retorno ou não, o doping também é uma questão que ficou mal posta desde o escândalo da Rússia. Né? Se a gente for pensar, o escândalo russo poderia se colocar, ele é muito maior do que o escândalo da Alemanha Oriental, se você for pensar, que é um escândalo que foi até descoberto muito tempo depois, no caso de alguns atletas, mas se a gente for pensar, hoje, quase, segundo alguns relatos, alguns leaks, tudo, você está colocando quase 70%, 80% das medalhas russas nas últimas 3 Olimpíadas em dúvida. Isso é algo muito, muito pesado. E, querendo ou não, você tem uma resposta do Comitê Olímpico para isso, só que a gente tem que lembrar que não é o Comitê Olímpico que faz isso, mas é a WADA, é uma agência antidoping separada, uma agência antidoping mundial, e que elas, de certa maneira, se colocam num certo tipo de processo sem conversa. E alguma das coisas que também tem um problema é o que é doping performativo e o doping recreativo. Há uma crítica gigantesca sendo que os dopings recreativos são cada vez mais fáceis de punir e mais punidos do que certos tipos de dopings de performance que você acaba aí colocando essa questão entre aspas de se jogar embaixo do tapete. Então é muito interessante pensar sobre isso. E uma das coisas para se pensar hoje, igual o Ari colocou, hoje é o Dia Olímpico, a produção de conteúdo do que você tem do Comitê Olímpico para as pessoas ficarem em casa e é muito pontual, não tem um alcance, é que eu sigo a newsletter do Comitê Olímpico, é você fazer exercícios em casa com um determinado atleta, e isso tem um alcance minúsculo em termos de rede social, se você for pensar perto até mesmo dos clubes de futebol, tudo. Então, é muito interessante de notar de que a gente vê a Olimpíada apenas pelos escândalos, e que ela não consegue resolver seus escândalos. E talvez o doping hoje, mais do que a política, por enquanto, a gente não sabe como que vai ser a questão ano que vem, é o grande calcanhar de Aquiles do esporte mundialmente. O escândalo russo ainda está em vigor. Obrigado, Rafael. Passo a bola agora para o Arriroco. Então, é que na realidade, sim, não veio nenhuma pergunta específica, mas vou meter um pouco o bedelho com muito menos propriedade do que a Tatiane e o Rafael nos temas que eles analisaram, mas assim, na realidade o que a Tatiane colocou é o fato, quer dizer, a gente não vê por parte da comunidade esportiva, seja ela, né, do paradesporto ou do esporto, uma tentativa, né? E aí eu trago para a gestão, que é o meu local maior de fala hoje, uma tentativa de alguma forma de se trazer algum conteúdo ou algum posicionamento que informe melhor os fãs né, do paradesporto ou do esporte, de algum atleta. Então, assim, na realidade, as informações, quando elas vêm por quê? E a Tatiane colocou bem isso, porque ela segue um determinado para-atleta. Quer dizer, então a informação é daquele atleta, mas
você não vê uma forma organizacional de conteúdo sendo gerada por parte do Comitê Paralímpico, ou que nem o Rafael colocou, por parte do Comitê Olímpico, quando a gente sabe que o esporte ele gera histórias belíssimas, não só de superação, mas de torcedores, de fãs, de familiares, etc. E tal, e você não vê uma tentativa de aproximação com o consumidor que está carente, né? E está carente, está em casa e ficou comprovado, quer dizer, eu não lembro exatamente onde eu li, mas quando cessaram as transmissões ao vivo e até voltarem agora, os programas esportivos, os canais esportivos, eles caíram a audiência para baixo de canais religiosos ou etc. e tal. Por quê? Porque a geração de conteúdo no esporte é uma geração pobre, né? E por parte das organizações esportivas, e meu olhar hoje é menos das empresas de comunicação e mais das empresas que administram e gerenciam o esporte, não existe, né? O Rafael Venâncio deu um exemplo claríssimo. De Olímpico hoje, quantas histórias em mais de 100 anos dos Jogos Olímpicos a gente tem para contar de atletas, de torcedores, de fatos políticos, econômicos, sociais, etc. E o que aconteceu? Nada, né? Então, as entidades esportivas, elas falham muito nessa aproximação com o consumidor. Algumas delas, né? Porque a gente vê outras, por exemplo, a Bundesliga é um claro exemplo de uma gestão de comunicação muito boa por meio de aplicativos. Quer dizer, ela gerencia a comunicação por aplicativos com o seu público. Por quê? Porque uma coisa que a gente precisa observar, que fornece informação para as entidades esportivas hoje, é o seguinte: no modelo de comunicação que a gente tem com todo mundo em casa, todas as entidades esportivas, se souberem gerenciar, têm as suas informações de onde estão vindo os acessos, quem está acessando, de que lugar do mundo, porque a comunicação mediada por consumidor, por computadores ou por dispositivos eletrônicos é uma comunicação 100% controlada. Então, a gente tem os dados, a gente tem as informações, se esse conteúdo não é gerado para esse consumidor que a gente sabe onde está, é uma falha na gestão. Aí eu devolvo para o Zeca. Obrigado, Ari. Eu tenho aqui 4 perguntas que estão à espera no chat da plataforma Zoom. Quero registrar também que o Matheus Simões Melo deu um alô ali no Facebook. Matheus, o nosso rapaz de Santa Catarina. Parabéns e abraço, Matheus. O Elcio Cornelsen deu um parabéns aos integrantes da mesa aqui no chat. E, Tatiane, tem aqui a pergunta já antiga da Juliana Costa. Quando você fez a menção a Guilhermina, que dizia que ela queria ser chamada pelo nome, né? Antes de atleta ela tinha um nome. A Juliana Costa pergunta se essa sua questão... aliás, essa questão faz com que ela reflita sobre o fato de que o nome, identidade dos atletas, é de suma importância para eles. E existe também uma invisibilização desses atletas ou de organizações ligadas aos atletas com deficiência como fontes. Então, se você puder comentar algo sobre isso. Desculpem, eu vou ter que ler aqui as outras questões, porque a gente tem agora menos do que 20 minutos para concluir os nossos trabalhos. O Pedro Vasconcelos pergunta para Ari, Zeca e demais debatedores. Hoje eu não vou responder nada, eu só vou distribuir a bola aqui no meio de campo. Como que vocês avaliam os simulacros de torcida que estão sendo utilizados nas ligas europeias de futebol? Exemplos: áudio da torcida nos alto-falantes dos estádios, torcedores de papelão nas arquibancadas, etc. Rafael Venâncio, pergunta do Marcelo Cardoso. O olimpismo de Pierre de Coubertin seria um conceito utópico que hoje, pela abordagem comercial do espetáculo e do mega evento a que se sujeita o esporte, está se tornando distópico, né? Daria para a gente fazer aqui várias teses sobre essa questão. E o Gustavo Longo, um ex-orientando meu de TCC, belo Gustavo Longo. Zeca e colegas do grupo, uma pergunta para a mesa. O que falta para os meios de comunicação compreenderem essas utopias e distopias no esporte para, a partir daí, entregarem um melhor conteúdo ao público? Eu vou mais uma vez começar com a Tatiane. Espero que a gente possa ser breve e depois peço ao Rafael Fortes que conclua aí as atividades com o que está acontecendo no Facebook. Vamos lá, Tati, por favor. Respondendo a questão da Juliana sobre o nome, foi muito importante a Terezinha ter falado isso durante a entrevista, porque uma das variáveis que eu analisei na cobertura dos Jogos de 2012 foram as fontes.
quem que os jornais ouviram. E assim, a maioria não apresenta fonte, apresenta só os resultados. Então, o que vinham eram realmente pequenas notícias ou notinhas muito rápidas, falando que o atleta tal teve tal tempo e tal medalha, ou então que o atleta tal ia disputar a medalha em tal dia, em tal horário. Muito poucas matérias que vinham com fonte. As que vinham, escutavam sim um atleta ou um membro do Comitê Paralímpico, ou até familiares, mas o número de notícias sem fonte foi muito maior. E isso a gente vê não só no jornalismo voltado para a cobertura de Jogos Paralímpicos, mas eu fiz uma análise de alguns jornais em 2011, se não me engano, por uma pesquisa internacional que fazia essa análise da cobertura esportiva em vários países, e a conclusão que a maioria dos pesquisadores chegou é que realmente não há fonte, as pessoas não são ouvidas nas matérias de jornalismo esportivo. Então, isso não é uma característica só do Brasil e não é uma característica só do jornalismo voltado para a cobertura dos Jogos Paralímpicos. É uma questão geral da forma com que o jornalismo é feito. E aí eu já emendo a resposta da pergunta seguinte, se não me engano, do Gustavo. O que falta? Falta tudo, né? Falta tudo. Falta estrutura, falta profissionais de qualidade, falta do próprio profissional uma proatividade em busca de se aperfeiçoar, de entender melhor as condições de trabalho. O jornalismo esportivo tem que se reinventar, ele precisa ser repensado, porque ele passou por um processo de, se não me engano, a gente, até em algum dos anos, alguém apresentou um trabalho que falava da tiago-laifertização do Globo Esporte. Então, é um pouco isso. A gente tem uma cobertura esportiva voltada mais para entretenimento, no meu modo de ver, do que para questões mais profundas. Então, é preciso repensar e incluir, sim, no esporte o entendimento dessas distopias, para que a gente possa fazer uma cobertura mais aprofundada e mais séria também. Não deixando de lado o entretenimento, mas também trazendo outros aspectos econômicos, políticos, sociais do esporte. Eu vou passar para os outros colegas responderem as outras questões. Obrigado, Tatiane. Já emendo, então, com o Rafael Venâncio. Perfeito. Acho que eu consigo emendar um pouco o que a Tatiane falou para responder ao Marcelo Cardoso, porque uma das grandes questões se a gente coloca que a distopia é a abordagem comercial hoje, por causa dela, ele está pecando na questão de a gente achar que o esporte nasceu ontem. O esporte não nasceu ontem. O processo distópico do esporte é um processo histórico. E os nossos jornalistas, comunicadores esportivos dentro dos clubes e associações não estão sendo preparados para isso. A gente tem que trabalhar a lógica do imaginário. E isso é algo que a gente tem que formar mais do que análises sociológicas, mais do que análises políticas. Existe uma questão, é memória. O Celso Unzelt sempre fala sobre isso. Um clube de futebol prefere muitas vezes pagar para um atleta promessa 6 dígitos do que pagar o que seria 4 dígitos para um departamento de história dentro do futebol. A gente vê isso em várias outras. Rafael, deu uma travada aqui na sua imagem. Então, o problema de história responderam desde 1896, elas são passadas. E às vezes você não entende. E há resgates, às vezes, históricos pontuais que são descontextualizados. Acho que minha internet caiu agora. Voltei? Voltou. Legal. Voltei. Então, há questões históricas que são descontextualizadas. Vamos falar uma muito simples. Jesse Owens, em 1936. Então, a gente tem que se reconfigurar a partir da nossa memória. Esse é um problema que nosso país tem, mas também é um problema que o esporte no mundo tem. Algumas ligas são melhores do que outras. Então, a distopia, na minha opinião, não é a comercialização que coloca, e sim as formas de a gente não lidar bem com a nossa história do esporte, que já é uma história centenária nas diversas modalidades.
E aí a gente precisa se reinventar. O Elcio Padovez fez uma pergunta aqui no Facebook, que eu li aqui, que eu tô com live também, falando, então, será que as Olimpíadas vai começar a ser que nem Copa do Mundo, sedes compartilhadas, igual a Eurocopa? Isso seria uma quebra de tradição muito grande, porque as Olimpíadas não é num país, é numa cidade, num ideal ateniense, mas talvez seja uma solução. E se isso é contextualizado, isso é trabalhado, tudo porque também é fake. Quantas competições, desde você for pensar, há muito tempo atrás, são feitas fora das cidades que são ditas sedes? É só você ver os jogos de futebol, nunca é na mesma cidade há mais de décadas. Então, é muito interessante pensar isso. Há uma necessidade gigantesca para todas as organizações esportivas e as organizações jornalísticas do esporte valorizar a memória e o imaginário do nosso esporte. Passo a bola para você. Obrigado, Rafael. Quero registrar aqui também os parabéns à mesa feitos pelo Sérgio Souto, nosso colega do grupo, pelo André Couto. A Juliana Costa agradeceu a resposta da Tatiane. Tem uma pergunta do Antônio Figueiredo que eu vou deixar para o final. Espero que seja possível ler a sua pergunta, Antônio. Mas eu passo para o Ari e já peço para o Rafael ficar a postos para emendar as questões que foram feitas lá no Facebook. Vamos lá, Ari, por favor. Bom, o último que fala é mais fácil, na realidade, assim, respondendo. Tem uma pergunta que não foi respondida, que é do Pedro Vasconcelos, né, que os simulacros de torcida que estão sendo utilizados nas ligas europeias de futebol, eu diria que nada mais contemporâneo, né? Depois das fake news, a gente tem as torcidas fakes. Então, é uma tentativa de... Né? Aí, na realidade, assim, eu acho que tudo são tentativas para reinventar um produto que não é mais o produto que a gente estava acostumado. Eu nunca fui de assistir Bundesliga, mas como a Bundesliga foi a primeira a voltar e eu estava em casa, tenho trabalhado muito em casa, mas estava em casa, TV ligada, fiquei vendo a Bundesliga. Para mim, aquilo eu não consigo, é um treino, é um outro produto. Aí a Premier League eu já acompanhava, parei para assistir a Premier League, não é a mesma coisa, quer dizer, é um produto que vai precisar ser, de alguma forma, reinventado, porque, como eu falei, a torcida faz parte do espetáculo, a torcida cria valor para o espetáculo, né? Então, como fazer esse espetáculo se tornar interessante sem a torcida? E aí eu acho que a gente vai viver um período onde a gente vai ver diversas iniciativas aí, até se encontrar um formato que seja minimamente próximo daquilo que a gente estava acostumado, mas para mim é um outro produto que vai ter que ser trabalhado de uma outra forma. E existe uma questão adicional, quer dizer, há um interesse de ver como é que a NBA vai voltar, pela expertise que os americanos têm em transformar tudo em entretenimento, né? A NBA levou tudo para uma cidade só, e aí como a gestão lá é um pouco mais empresarial, né, porque é business, as equipes que vão ter vantagem nos playoffs já estavam preocupadas não tanto com a torcida, mas com a vantagem esportiva. Então, assim, elas vão levar o piso delas, né? Piso das quadras dela para colocar, porque é uma quadra única, para pelo menos ter a vantagem esportiva de jogar num piso que é seu. Então, vejam, é toda uma reconfiguração do esporte que a gente vai assistir aí nos próximos dias, na tentativa de se tornar esse produto tão interessante quanto o produto anterior, até as coisas voltarem minimamente ao novo normal, né? O Gustavo Longo, eu acho que a Tatiane já disse tudo, na realidade. Falta tudo, mas falta principalmente para os jornalistas que trabalham com esporte entenderem de fato o que é o esporte, além daquele lugar comum, né? Ou seja, o Rafael já colocou, a Tatiane já colocou, o esporte é um complexo político, social, econômico, cultural, que precisa ser trabalhado em todas as suas vertentes, né? Não é somente a vertente esportiva, factual, de dizer que tal atleta não vai jogar porque está lesionado. Né? Então, assim, eu parei outro dia para assistir os debates esportivos que a gente tem na televisão no momento de pandemia como esse. Raríssimos são os jornalistas que conseguem fazer uma leitura de todo o cenário político, cultural, econômico e social que está acontecendo. O esporte não está fora da sociedade. Se vai faltar dinheiro para a sociedade como um todo, vai faltar para o esporte mais ainda, né? Então, parece que o esporte vive uma coisa à parte, um mundo à parte, onde só acontece aquilo que está envolvendo as organizações esportivas. Então, a Tatiane foi muito feliz ao dizer que falta tudo, porque na realidade falta tudo mesmo, inclusive entender o que é o esporte. Obrigado, Ari. Quero registrar aqui os parabéns à mesa feitos pela Carla Ehrenberg,
pelo Gênison Bartiniski, o Vinícius Antunes aqui no chat, a Noemi Bueno, minha ex-orientanda, fez o parabéns aqui pelo WhatsApp para mim. Chamo então o Rafael Fortes, grande Rafael. E eu já quero agradecer a vocês, todos e todas, pela presença, pela participação. A live vai acabar dentro de alguns minutos e fico muito feliz por esse debate e pelo reencontro com vocês. Rafael, por favor. Bom, a professora Selma Felerico registrou aqui que várias ações poderiam ter sido feitas com os atletas, né, que esse tempo foi desperdiçado, com relação ao que o Ari tinha comentado antes, né. O Elcio Padovez colocou algumas perguntas, eu vou ler, mas acho que não vai dar tempo para elas serem respondidas, né. Caros colegas do grupo, com esta nova reconfiguração do mundo dos mega eventos esportivos, vocês acreditam que as Olimpíadas passam a ter um modelo compartilhado de sede? Possam passar a ter um modelo compartilhado de sedes, como a Copa do Mundo passará a ter a partir de 2026? E quais as vantagens enxergam nesse modelo econômico e culturalmente? O Matheus mandou abraços, o Ornelas, abraços a todos, parabéns a todos e todas, a Juliana Torresani também. É isso. Abraços a todas e todos. Só um comentário brevíssimo. Ari, no caso de quem é sócio torcedor do Flamengo, você ainda pode ter a desvantagem de ter comprado um pacote para o ano inteiro e aí o Flamengo não devolve o seu dinheiro, né? Essa diretoria trabalhadora e honesta que a gente tem lá no Flamengo, né? Então eu não consegui receber ainda nem um terço do que eu paguei pelos jogos que eu não vou assistir nem vão acontecer esse ano. É isso, boa noite, gente. Obrigado, Zeca. Rafael, obrigado. A Juliana Costa parabeniza aqui a mediação e a mesa. Eu vou emendar então para encerrar a pergunta que tinha sido feita pelo Antônio Figueiredo. Ele afirma que o Bahia anunciou a criação de uma plataforma de streaming e, somado a isso, o governo publicou MP, em que os times mandantes têm o direito de transmissão dos seus jogos. Será esse o caminho? Pergunta Antônio Figueiredo. Já me despeço, parabenizo mais uma vez a vocês, a plateia, aos debatedores. Muito obrigado, foi um prazer. E, Tatiane, começamos com você, depois o Rafael e o Ari encerra o debate. Até que a Nair Prata volte e nos desaloje aqui a nossa live. Obrigado a vocês, gratidão. Zeca, eu acho que as duas últimas perguntas têm muito a ver com o cenário atual de completa incerteza e é até difícil a gente tentar responder alguma coisa assim, porque é muito incerto. O nosso ambiente político é incerto, a economia é incerta, a gente não sabe. Eu dou aula em universidade pública, a gente não sabe quando vai voltar, como vai voltar. Vocês viram que a gente dificuldade de internet, muitas vezes a energia aqui também em Roraima cai. Então é muito complicado a gente tentar prever como é que vai ficar no futuro, né? Eu acredito que as coisas vão ter que ser repensadas e repensadas com calma. E eu não me arrisco a dizer como é que as coisas vão ficar. Eu vou ver se eu deixo para o Rafael e para o Ari esse pepino para ver se eles têm aí alguma ideia de como que vai ser o futuro. Eu queria agradecer mais uma vez ao convite e queria agradecer a todo mundo pelas perguntas, pela paciência e pela participação. Todos fiquem bem. Um beijo para vocês. Vamos lá, Rafael, por favor, para a gente finalizar. Bom, agradecer, uma honra participar do debate. Eu acho que a gente conseguiu discutir bastante coisa até num tempo curtinho e dentro desse contexto todo. Sobre a questão do futuro, eu acredito que sim, porque eu acho que cada vez mais, tal como em outras áreas do jornalismo e da comunicação, a comunicação direta foi pegando a sua posição de mediação, o esporte vai acontecer. Por isso que a gente tem que saber formar também esses profissionais de comunicação dentro dos clubes e serem profissionais cada vez mais multifacetados e não cometerem os mesmos erros que estamos cometendo hoje. E a produção de conteúdo, na minha opinião, o clube deveria valorizar muito a sua memória e esse talvez seja um recomeço para todos os clubes, de todos, e trabalhar em nichos. Claro que há um gap tecnológico gigantesco no nosso país em vários setores, não importa onde você esteja, mas
querendo ou não, eu acho que é uma oportunidade da gente se tornar melhores enquanto seres humanos, na nosso lidar com a nossa humanidade, com a nossa memória, é o que a pandemia está colocando, e espero que o esporte siga junto nisso. Obrigado a todos. Eu passo a bola aí para encerrar o Ari. Obrigado, Rafael. Só quero registrar aqui por último que a Monique Folhato, me orientando, mandou uns parabéns à mesa. A Núbia Azevedo e a Érica de Araújo, também aqui, coleguíssimas da Unesp de Bauru, parabenizam a mesa. E antes que a Nair finalize aqui, eu só peço mais 2 minutinhos, Nair, que o Ari vai fazer, então, a resposta para essas últimas questões. Bom, vou ser breve. Sobre o Bahia, o clube brasileiro que melhor se comunica. Entendeu quem é o seu torcedor e dialoga com ele e virou porta-voz desse torcedor em questões relacionadas à homofobia, questões raciais, óleo no litoral da Bahia, etc. e tal. Então está ganhando o seu torcedor porque sabe se comunicar. A questão do conteúdo, eu sempre achei, concordo com o Rafael, o conteúdo tem que ser do clube, o clube tem que gerenciar e trabalhar esse conteúdo de acordo com o perfil do seu torcedor. O problema é que os clubes não são competentes do ponto de vista da gestão para fazer isso. Sobre o futuro, concordo com a Tatiana, a gente tem uma série de incertezas, mas a gente tem algumas certezas. Primeiro, vai faltar dinheiro em toda a economia, então vai faltar dinheiro no esporte. Segundo, o esporte depende muito de público, esse público vai demorar a voltar. Então, durante algum tempo, a gente vai ter que conviver com um outro produto que vai ter que ser reconfigurado para atrair a atenção do torcedor. E aí a comunicação tem um papel importante nisso. De resto, gostaria de agradecer a presença de todos, ao Zeca o gentil convite e à Intercom a possibilidade de poder conversar com todo mundo. Obrigado. Muito obrigado, Ari. Mais uma vez, obrigado a todas e todos. Foi uma grande felicidade organizar esta live. Tivemos uma assistência muito significativa. E agora, então, devolvo a bola para a Nair Prata. Nair, muito obrigado. Fiquei muito feliz com este encontro, foi muito rico. E gostaria que a Intercom nos desse a possibilidade e viabilizasse a possibilidade de que a gente fizesse novos encontros com o auxílio de vocês. Muito obrigado. Abraço. Obrigada, Zeca. Obrigada aos queridos amigos e pesquisadores do Grupo de Pesquisa Comunicação e Esporte. Realmente, nós fizemos aí uma primeira experiência e não esperávamos que tivesse um retorno tão bacana, com a participação de tanta gente e que fossem discutidos assuntos tão interessantes. Então, fizemos essa experiência, tivemos muito retorno, muitos grupos se inscreveram e, como o Zeca falou no início, muitos grupos não conseguiram se inscrever. Mas é assim mesmo, né? Foi uma primeira experiência, então nós vamos encerrar no dia 7 de julho, vamos avaliar e vamos ver se nós vamos manter nessa modalidade, como que nós vamos fazer. Mas tem sido muito bacana, o retorno tem sido muito positivo. Então, muito obrigada ao grupo de pesquisa Comunicação e Esporte da Intercom, ao coordenador, professor José Carlos Marques, a todos os que participaram aqui hoje. E quero lembrar a todos que estão nos acompanhando que possivelmente ainda esta semana a gravação desta live estará disponível no canal da Intercom no YouTube. Vocês podem aproveitar, podem usar em sala de aula, podem usar como material didático, os alunos podem usar para fazer trabalhos, né? Então, um material bem rico que vocês podem usar. E quero convidar todos vocês para o próximo encontro na quinta-feira. Quem vai organizar a live de quinta-feira é o Grupo de Pesquisa em Cinema da Intercom. O tema é o fim do cinema? Então, as pessoas que são interessadas nessa área aí de pesquisa do cinema já podem se inscrever, as inscrições já estão abertas. Você pode encontrar todos os endereços, todas as informações no portal da Intercom. O endereço é www.intercom.org.br. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada ao Grupo Comunicação e Esporte, ao querido Zeca Marques, a todos os queridos aí do grupo de pesquisa. Muito obrigada a todos, obrigada a vocês que participaram. Em nome da Intercom, em nome da Cátedra Intercom, eu agradeço a todos. Um grande abraço e até a próxima.